Bom, são 7 horas e 48 minutos e é sempre interessante, às vezes, um intervalo, o ouvinte não percebe, mas a gente continua sempre falando do mesmo assunto, né? Sempre um... E voltamos com a doutora Mirza, com a Aloysio Abreu Barbosa, falando a Aloysio falou aqui assim, Tom Jobim morreu infartando no Monte Sinai, no Hospital Monte Sinai, em Nova York. O Morris Gibb entrou no Monte Sinai, olha a coincidência, Monte Sinai em Miami, aí já o de Miami, onde meu outro filho nasceu, o Kevin, ele entrou com aquele aneurisma intestinal, não tocaram nele e ele morreu, sem que ninguém tocasse nele. Que loucura. Com 50 anos de idade. Não estava diagnosticado como... A demora do diagnóstico do infarto que fez ele... O Jobim morreu relativamente novo, né? 60 anos, parece, 60 e poucos anos. E, quer dizer, foi buscar lá o Monte Sinai, que é uma referência no mundo, né? Da medicina e, enfim. Pois e parece que tiveram dificuldade de diagnosticar o infarto dele e isso causou o óbito. Isso me chamou a atenção, porque, coincidentemente, ontem eu vi uma palestra de um americano e ele falando o pior local para você infartar é dentro do hospital. E todo mundo acha assim um absurdo, né? Porque, pelo sequencial até do tipo de atendimento, se você tem um evento e o sequencial de atendimento é fora hospitalar, onde eles, através do celular, eles fotografam o eletro, aí já o setor de hemodinâmica já recebe, já prepara. Então, o sequencial é todo extra e de entrada no hospital. Quando ocorre lá dentro, se perde esse sequencial. Então, ele chamando a atenção disso. E está aí, quer dizer... Estava dentro do hospital, provavelmente fazendo uma investigação paralela e acabou. Você sabe que, por curiosidade, vou citar um fato, uma pessoa que você conhece muito, o Luiz mais ainda, Dr. Macomo Salem, ele... Se diagnosticou. Ele se diagnosticou, ele entrou no hospital, encontrou com um médico amigo dele, vem cá, me ajuda aqui que eu estou infartando. Que é isso, Macomo? Você está doido? Disse, não, eu estou infartando, rapaz, na Santa Casa. E estava infartando. Isso aconteceu com o Veiga também. O Veiga, no consultório, sentiu um desconforto, ele colocou o eletro nele e vocês estão infartando. Difícil, né? Até porque nós sabemos que o infarto, você corre quanto tempo, né? Quanto mais tempo você demora, mais músculo você perde. Toda doença, basicamente, o Zé Camargo é referência operou seu ex-paciente, meu pai. Ele falou, me lembro, o pai quando fez a cirurgia para tirar um carcinoma ainda misso, né, carcinoma broncoviolar, câncer de pulmão. E ele é uma referência, assim, o cara foi o primeiro médico fora da Califórnia, não é fora dos Estados Unidos não, fora do estado da Califórnia, que é para quem não sabe, é a São Paulo dos Estados Unidos, né? É verdade. Polo econômico dos Estados Unidos, a fazer transplante de pulmão, né? Ele falou, me lembro uma coisa que ele falou que me marcou muito, que eu vi até não falou comigo, né? Eu estava vendo um programa lá em Porto Alegre, ele falando, tipo um Bom Dia Porto Alegre. E ele falando que ele diagnosticou câncer numa paciente que fazia um tratamento no SUS com uma cardiologista. E ele receitou lá, adotou um procedimento que... Eu falei com a cardiologista, ele falou, não, peraí, mas isso vai atrapalhar aqui o meu tratamento. Eu falei, só tem uma coisa, você combina com câncer, fala assim, espera um pouquinho, que eu vou tratar do coração, depois eu volto e trato do câncer. Que se ele pudesse, ele colocaria uma placa assim em todo posto de saúde do Brasil. Câncer é tempo, né? Então toda doença é tempo, né? Mas na verdade, quando eu estou falando de tempo, e ele está falando de tempo de meses, quando eu falo do infarto propriamente, eu estou falando de
minutos, de horas. É. Tá? Então, nós estamos falando de tempos diferentes. Lógico que toda doença, uma vez diagnosticada mais precocemente, ela tem mais possibilidade de ser tratada. Um câncer de mama, o índice de cura é em torno de 90%, se ela for diagnosticada lá no início. Então, enquanto se for já diagnosticado mais à frente, pode ser fatal, né? Então, lógico, toda doença deve ser diagnosticada o mais precocemente possível. Mas, em relação a infarto, nós estamos correndo o tempo em minutos e perdendo músculo. Você tem que entender assim, se eu fechar a torneira, essa região a mais à frente não vai receber água e vai morrer. Quanto mais tempo eu fico entre a torneira fechada e o tempo dessa região secar, mais seca ela vai ficar. Além de conter infarto, então a gente tem que tentar desobstruir isso daqui, para deixar voltar o sangue circular. Então, é corrida quanto tempo? Sim, além de conter o infarto, minimizar sequelas que ele provoca no músculo cardíaco. Né? Sim, porque quanto mais tempo o músculo ficar sem sangue, lógico, mais desfuncionante ele vai ficar, porque ele vai estender a área que ele para de funcionar, ele morre. Se ele morre, ele para de funcionar, aquela parte do coração. E se for uma área muito grande, a pessoa não sobrevive. Se for uma área pequena, você pode ter um infarto e ficar sem sequela. Se for uma área moderada, você pode desenvolver uma insuficiência cardíaca, continuar vivendo, mas com limitações. Então, por isso que a corrida é quanto tempo? Para você ficar comprometer a menor área possível. Uma coisa que as pessoas perguntam muito, por que um infarto aos 40 anos é tão fatal? O índice de pessoas que morrem de infarto aos 40 anos, jovens, Sim. é tão maior do que quando tem 60, 65, Sim. que às vezes sobrevive. Porque você tem que pensar o seguinte, você já ouviu falar em paciente, ele tem demência senil, não é? Um paciente bem idoso que desenvolve demência senil, aí você diz, aterosclerose cerebral. É assim? A aterosclerose cerebral é o quê? É um processo de enrijecimento, de depósitos de gordura, coisa do processo de envelhecimento natural. Nossa. Então, nós temos que entender que a doença aterosclerótica é uma doença relacionada à idade, que você deveria desenvolver mais à frente, pelo um processo normal de desenvolvimento, de envelhecimento, né? Agora, se você tem uma doença que você deveria ter ou deveria se manifestar aos 90 anos, se você tem aos 40, é porque ela é agressiva, né? Alguma coisa está saindo errado nisso daí. Você está tendo uma doença que, na verdade, não era para você ter. Faz todo sentido, né? Então, ela é agressiva. E se ela é agressiva, ela pode ter consequências mais drásticas. Né? Agora, você estava falando nessa coisa do... Obrigado. Café? Não, obrigada. Não quero. Estava falando dessa coisa do diagnóstico precoce, e Marco estava falando antes também do que o ovo, que já foi bom, não é mais. Sim. Quer dizer, a ciência, de maneira geral, não só na medicina, a medicina é só uma face dela, ela está sempre se... reciclando. Em especial o ovo, deixa eu lhe dizer, hoje o ovo não é um vilão. O que é vilão? Você comer demais. Você pode comer 2 ovos por dia sem nenhum problema, tá? Em relação específica ao ovo. Ovo de galinha, né? Tudo é excesso, você falou, tudo é excesso, né? Excesso, Agora, a ciência, que se for analisar a medicina ao longo dos tempos, você quer ver um negócio, por que, por exemplo, que
que... Podemos continuar? Por que, por exemplo, que o coração, é atribuído ao coração o centro das emoções? A medicina na antiguidade era muito avançada no Egito, né? E os egípcios perceberam, até porque mumificavam corpos, não tinha muita noção de anatomia, né? O pulso. O pulso. É. Você ficava com raiva, seu pulso acelerava. Você ficava com medo, seu pulso acelerava. Então, sabia que o pulso era do coração, então o coração é que está... É uma conclusão errada, mas tem lógica, né? Não é uma conclusão errada. Você sabe, é o hipotálamo, verdade, não é o coração. Eu, por exemplo, eu sempre começo a examinar o paciente pelos pés. Pelo pulso. A primeira coisa que eu faço é examinar os pés, é medir o pulso nos pés. Porque se eu já não encontro pulso nos pés, eu já sei que ele tem uma doença, provavelmente aterosclerótica de membro inferior. E se ele tem doença de membro inferior, provavelmente já tem doença cardíaca associada, coronária. Então, tem muito a ver você medir os pulsos, você detectar e você correlacionar isso. Quando você fala, pelo aumento da frequência do coração. O coração é um órgão sensitivo, né? Ele sofre interferências tanto da tireoide como dos nosso sistema parasimpático e o simpático. Então, se você está relaxado, se você está zen, como deitado numa rede, então, como você, naquele momento, você está com predominância do nosso sistema parasimpático. O que ele faz a nível do coração? Ele faz o coração bater mais lentamente. Então, sim, mas a conclusão é errada quando você sabe que o coração ele não gera as emoções. Não, é isso que eu estou falando. Ele é algo sensitivo. Sim. Ele recebe aquilo daí. Não, mas eu falei em relação à conclusão lógica, mas equivocada, o coração são as emoções. Ele é reflexo das emoções. Ele reflete as emoções. Ele não as gera. Não, ele não gera. Ele sofre interferência, né? E, de acordo com o nosso sistema predominante, o vagal ou parasimpático, o vagal, que é o parasimpático, e o simpático, e com isso ele aumenta ou reduz a frequência dele, de acordo. Se você está aqui, mas se você só recebe uma notícia muito feliz ou muito triste, você pode sentir aquela palpitação, né? Quer dizer, é o seu organismo, o seu coração refletindo ao estímulo simpático, que é o estímulo que nos prepara para correr, para a fuga, né? Então, quando nós nos preparamos para a fuga, nós temos alterações no nosso corpo que faz nós enxergarmos melhor, a pupila dilata, o coração, a pupila contrai, o coração acelera, a pressão se eleva. Então, são vários fatores que fazem com que nós nos preparemos para a fuga. É por isso que uma pessoa, às vezes, não resiste e morre diante da perda de alguém. Exatamente. Se ela tem uma doença coronária subclínica, mediante a essas reações naturais por estimulação do sistema simpático, ela pode ali ter um evento coronariano. Você está falando da questão do medo, né? O medo é aquela coisa, a gente quando era macaco, via um leão, a gente sartava fora, né? O que fazia a gente ficar vivo. O medo ele é uma defesa. Sim, ele é um aliado. Nessa hora, você tem o estímulo simpático. Então, o seu organismo sofre as alterações todas decorrente dessa estimulação de um determinado sistema nervoso que possui o seu corpo, que é o simpático. Mesmo nós temos participações aqui aqui não na página da Folha, mas eu gerei um aspard aqui para o seu programa. E é que o Vitor, aqui, seu colega de militância bolsonarista, e vamos falar um pouco sobre isso também depois. Vitor Aquino, Mia Sampaio Pérez Cura, excelente pessoa, boa profissional, boa esposa e boa mãe. Uma pessoa politizada do bem. Quem ganha com isso são os ouvintes da Folha FM, parabéns pela escolha.
estão transmitindo aqui. Obrigado, Vitor, pela folha, pela mesa. Muito obrigada. E tem esse é o ouvinte fiel, né, Marco? O Furel. O Furel não fura. Ele toda... E é engraçado que eu tenho um amigo em São Paulo que é igualzinho a ele, e é Furel. Não, é Fruel. Esse meu amigo é Fruel. E tem a mesma personalidade. Ele sempre está perguntando. Não falha. Incrível. Bom dia, Furel. Além de um histórico familiar, a depressão seria um dos fatores do infarto? Perdi uma irmã com 56 anos. É como nós falamos agora há pouco. Uhum. Emoção tem a ver com o coração devido à predominância desse sistema nervoso que nós temos, que é o simpático e o parasimpático. Então, a depressão, que está muito relacionada, está relacionada à redução de neurotransmissores a níveis cerebrais, que é a serotonina, ela pode interferir na predominância desses sistemas, tanto o parasimpático como o simpático, e isso ter interferência, sim, no funcionamento do coração. Tá? Então, pode ter relação, sim. Até porque as pessoas deprimidas, elas acabam se tornando mais susceptíveis às doenças. Né? Nós sabemos disso. E em se tratando agora dessa nova visão, até desse estado inflamatório, se nós nos tornamos mais susceptíveis às doenças, com certeza nós nos tornamos mais susceptíveis à doença cardíaca também. O coração, para essa... Desde lá do Egito Antigo, como eu falei, ele quer dizer, é uma conclusão correta, mas a gente sabe hoje que o centro das emoções é a região do cérebro chamada hipotálamo, né? Mas ele está sempre associado à emoção e tem, tá na literatura isso, a imagem do coraçãozinho, né? E tem dois poetas que eu gosto bastante, um brasileiro e um português. O brasileiro é Augusto dos Anjos. Ele tem um poema que ele fala: trago catedrais no meu peito. E tem o português Fernando Pessoa, que ele fala: estala coração de vidro pintado. Quer dizer, vai sendo um pouco da ciência para entrar na poesia, mas assim, o coração ele parece estar relacionado a tudo, a maneira do próprio ser humano de lidar com a vida, né? Isso ele representa isso, né? Por isso existe aquele termo, né? Meu coração está na boca, né? Estou com o coração na boca. Sim. Porque, na verdade, nós não sentimos nosso coração, né? Nós não sentimos ele bater. Aliás, nós não sentimos os nossos órgãos, né? Toda vez que a gente para, vamos supor, e pensa na sua respiração, você sente falta de ar. Porque, na verdade, você é uma coisa involuntária. Então, quando você torna uma coisa mais voluntária, você acaba sentindo. Se você parar e começar a observar a sua respiração, você tem a sensação subjetiva de falta de ar. E o coração também. O seu coração você não sente. Quando você sente, é porque ele está ou com a frequência um pouco mais alta e tem aquela sensação, meu coração dá na boca. Se eu corro, eu começo a sentir meu coração batendo, porque ele está no excesso em relação à frequência dele. Na hora que ele normaliza, ele volta novamente. E como está muito relacionado à emoção, como os poetas que você citou, ele refere justamente à palpitação de uma emoção boa, que é quando você encontra uma pessoa, ou quando você se sente em estado de apaixonado e que você acaba tendo uma predominância de estímulos que faz seu coração palpitar. Eu queria pedir um intervalo, mas antes eu queria citar, já que você falou de poeta, um trecho fala de coração, Noel Rosa. Quase inevitável. Noel Rosa, coração, grande órgão, propulsor, distribuidor do sangue venoso e arterial. Coração não és sentimental, mas entretanto dizem que és o cofre das paixões. Essa tá a música chamada Coração, que foi gravada pelo Noel, nenhum cantor na época quis gravar.
Agora você vê, né? Mas o Noel... A música dele, essa eu não conhecia, O não. Noel Rosa. Coração não é sentimental, mas entretanto dizem que eram os cofres da paixão. Fazer cantar, coisa que eu já fiz e mal, né? Mas eu te mando, eu tenho gravado. Não. Eu mando para você que você vai gostar. Realmente, a obra do Noel é uma obra que eu me interesso e tal, mas essa eu nunca tinha ouvido. E ele no final diz assim que o sujeito que era inclusive, vaidoso... seu sósia Ivan Lins, eu tenho... Gravou um álbum? Gravou 2, eu tenho, muito bons. São 2 músicas de Noel. CDs, só músicas de Noel. É verdade. Eu tenho esses álbuns maravilhosos. Recomendo para você também. Muito bom. Eu sei que você gosta do Ivan Lins. Você me falou uma vez numa entrevista, né? Não, eu gosto dele. E esses discos são maravilhosos. Mas ele fala que ele querendo ter sangue azul, injetou azul de metileno para ficar com sangue azul. Essa música do Noel é sensacional. Vale a pena ouvir. Bom, vamos a um pequeno intervalo e a gente volta. Tá bom? Vamos lá. Opa! Chegou o camarão